na pluma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, com teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, e eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu viria numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Bom dia, pessoal! Que delícia começar nosso programa ao som do sertanejo do cantor e compositor mineiro Pedro Lute. Então seja muito bem-vindo e obrigado por animar nossa sexta-feira aqui no Manhã Diversa. Um bom dia a todos que estão aí presentes, né, que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui hoje, viu? E é isso, ó, tá só começando e eu quero dar bom dia também para minha parceira de todos os dias, Mariana Zacaron, e bom dia pro pessoal que tá ligadinho com a gente em casa. É isso aí, bom dia Roberta Hela e bom dia para você que está nos assistindo. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho, mais uma semaninha está terminando. E para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre streamings, os serviços de vídeo sob demanda que mudaram completamente a nossa forma de consumir conteúdo. Luz, câmera, ação. No quadro de cultura, o Netinho Rocha vai levar vocês para conhecer de pertinho o set de filmagens de um filme musical que está acontecendo e sendo rodado aqui em Juiz de Fora. E no Bora Rangar, o chefe Yuri Feliciano tá de volta na cozinha do Manhã Diversa. E dessa vez para fazer um delicioso frango recheado que é perfeito para um almoço de domingo. O programa de hoje tá recheado de coisa boa, né? Então fica com a gente porque o Manhã Diversa tá só começando. Junto com a popularização da banda larga, as plataformas de streaming invadiram as nossas casas e aos poucos tomaram espaço dos CDs e DVDs, formatos tradicionais de mídia física. E quem hoje em dia não vive sem aquela série ou filminho na Netflix? Conta pra gente onde você assiste. É no celular, na TV. Nosso WhatsApp é 32 999 39 7416. Manda lá que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no estúdio. E para conversar sobre essas transformações comportamentais que os streamings causaram nas nossas vidas, hoje a gente recebe a Fabrícia Guedes, que é mestre em estudos de mídia. Então, bom dia, Fabrícia. Um prazer te receber aqui no Manhã Diversa, porque realmente as plataformas de streaming invadiram aí os lares, né? E é muito comum a gente conhecer pessoas e até nós mesmos assinar algum tipo dessa plataforma, né? Então, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia a todos. E apesar dessa popularização maior ter acontecido hoje, essa invenção aí dos streamings não é tão recente, né? Em 2006, os primeiros serviços, então, de vídeo começaram a operar lá nos Estados Unidos, mas foi em 2010 que eles realmente aí ganharam o coração das pessoas. A que se deve, então, esse crescimento a partir do começo da última década? Então, você mesmo falou um pouco aí nessa introdução, isso acontece junto com a popularização, né, da banda larga, né, a acessibilidade maior a essa ferramenta, a essa tecnologia, junto com o crescimento do mercado de smartphones, né, smart TVs. Então, apesar de
das plataformas de streaming terem expandido o modelo de negócio mesmo em 2010 com a Netflix, né, um pouquinho antes, na verdade, o que é muito responsável por isso é essa popularização da internet, esse acesso mais fácil, né, uma internet de maior qualidade e a esses dispositivos tecnológicos, né, smartphones. A gente sabe que muita gente assiste, consome o conteúdo pelos celulares, né, então celular e TV, Smart TV. E a Netflix... Não, perdão, tô pulando uma pergunta. E ao longo dessa década toda até hoje, o crescimento dos streamings, ele influenciou diretamente na forma com que as pessoas consomem conteúdo, né? Desde o tempo de tela até os formatos que são consumidos. Quais que são, então, as principais mudanças que a gente pode notar ao longo desse tempo em que os streamings foram se tornando cada vez mais abrangentes e chegando a mais pessoas? São diversas mudanças, né? Que vão em inúmeras esferas. O consumo muda muito, né? Mas eu sempre costumo dizer que isso não é precisamente de agora. Há uma potencialidade. Porque você também falou, né, sobre a questão dos DVDs e tal. Então, a gente costumava comprar DVD, né, aqueles boxes de séries, e fazer essa maratona, né, que até então não se chamava de maratona, né? Maratonar série ainda não existia esse termo, não era tão usado. Então, essas mudanças no consumo, elas vão sendo potencializadas, vão sendo aceleradas por essas plataformas, né? Então, a maneira de produzir muda de acordo com um público que consome de maneira diferente. Então, é meio que um processo de retroalimentação, né, entre essas esferas. Então, há uma mudança que afeta todo o mercado de mídia audiovisual, de maneira geral, né? Inclusive a própria introdução, por exemplo, de filmes de streaming, né? A Netflix vem concorrendo ao Oscar e outras plataformas, a Amazon Prime também já teve produções concorrendo no Oscar. Então, até há uma hibridização que a gente nem consegue definir, por exemplo, o que é, se tá uma série na Netflix, então a gente tá assistindo televisão, ou a gente não tá assistindo televisão, a gente tá vendo cinema, mas não é na sala de cinema, né? Então há toda uma mudança no setor midiático mesmo, audiovisual. Desde o comportamento do consumidor, né? Desde o consumo mesmo, até a produção. Entre todas as esferas, entre toda a cadeia, a gente percebe diversas mudanças. Fabrícia, eu vou aproveitar então que você falou sobre a Netflix e também essa mudança na forma de consumo, né? Com certeza a plataforma Netflix é uma das principais, né? Se não a que encabeçou mesmo esse crescimento, esse modelo de streaming. E hoje então são centenas de opções, né? Sejam filmes, séries, músicas, até videogames. Então, o que você pode falar pra gente sobre esse volume aí que parece ser infinito, né, de conteúdo? Como que ele vai impactar também o nosso consumo, né? Eu aproveito para chamar o pessoal de casa para responder isso também pra gente, né? Você aí que gosta de assistir uma sériezinha, você respeita, por exemplo, assim, não, vou assistir um episódio por semana, um episódio por dia, ou você é do tipo que não, lançou a temporada, eu vou assistir 10 episódios inteiros. Isso também mudou, né, a nossa forma de consumo, então gostaria que você falasse também um pouquinho disso pra gente. Então, a gente chama essa forma de consumir enfreadamente, né, essa maratona de série, de binge-watching, né? É um movimento chamado binge-watching. Como eu falei, é potencializado por essas plataformas, mas não começa com elas, né? A gente já fazia isso no videocassete, no DVD, então, mas é muito mais fácil de consumir dessa maneira hoje, né? A partir da tecnologia de streaming. A gente não precisa baixar, enfim. Eu já baixei muito filme, então eu esperava fazer o download para assistir, às vezes deixava o filme baixando, ia dormir e assistia no outro dia, enfim, é uma facilidade gigante que permite esse consumo ainda mais desenfreado, esse consumo, né, seguido. É uma tendência muito, muito grande, principalmente séries muito esperadas, né? Vamos colocar Stranger Things, né? A série da Netflix, estreou há poucas semanas. Então, assim, é uma série que tem uma legião de fãs, né? E a gente sabe que a cultura de fã, o fandom, né, é muito forte. Os fãs, eles são um público muito mais engajado, então eles ficam esperando a estreia daquela série. E quando estreia, há ainda o processo de TV social, né, que é estender o consumo desse conteúdo nas redes sociais,
comentar sobre nas redes sociais. Então, quando Stranger Things estreia, né, na Netflix, entra no catálogo, os fãs, eles querem ver aquilo o mais rápido possível, porque eles não querem ver spoiler, eles não querem entrar no Instagram, eles não querem entrar no Twitter e ver spoiler, eles querem comentar sobre aquela série, né? Então, esse consumo ele vai se movimentando e vai modificando vários comportamentos do consumidor. Mas aí também ainda tem os consumidores que consomem devagar, digamos assim. Mas nessas séries, nessas produções mais gigantes, digamos assim, há realmente esse movimento de um consumo muito mais acelerado. Mas também tem o outro contraponto, né? Quantas vezes a gente entra em uma plataforma de streaming e perde lá 10, 15 minutos tentando escolher uma produção, um filme, uma série, um documentário, diante de tantas e tantas e tantas opções, né? Eu mesma já fiquei 10, 15 minutos ali mapeando, não encontrei nada, não vou ver, né? Que é justamente um contraponto com a TV aberta ou com a TV por assinatura, né? Com a TV linear, que às vezes a gente tá zapeando no controle remoto e uma cena chama a atenção e a gente para assistir um programa que a gente nem conhecia, então é mais fácil a gente descobrir alguma coisa, né? Na TV linear, digamos assim. Nas plataformas de streaming, os próprios algoritmos, né, já vão indicando coisas mais próximas do que a gente gosta, enfim. Então, há um movimento de entender que tem dois tipos de públicos, né, variados, né, mas dois principais tipos de público. Essa questão do binge watch é muito ligada a fãs, né, a fãs de uma série específica ou de um segmento específico. Mas há também esses consumidores, esse público, né, que consome de uma maneira mais pausada, digamos assim, mais tradicional. Fabrício, a gente vai continuar nosso bate-papo, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso que você falou da questão do algoritmo e também o Stranger Things é um exemplo disso que a gente está falando realmente. Aqui na TV muita gente já assistiu, essa questão dos spoilers que você falou nas redes sociais é uma questão para quem às vezes espera para assistir um pouco depois, tem que tomar cuidado, silenciar algumas palavras nas redes, porque realmente fugir dos spoilers está difícil, ainda mais quando é um fenômeno, como é o caso de Stranger Things. Então a gente vai para um rápido intervalinho, na volta a gente continua falando sobre esse assunto, porque realmente esses filmes estão bombando. Então a gente quer saber qual que é o seu favorito. Conta pra gente no WhatsApp, o número é 32 999 39 7417. Agora são 10 horas e 12 minutos e o Manhã Diversa volta já já. Já estamos de volta com Manhã Diversa e hoje o assunto é plataforma de streaming. Netflix, Spotify, Prime Video, dentre tantas outras. Roberta, qual que é a sua favorita? Qual que você assiste mais? Porque a minha eu diria que é a Netflix, mas é porque é onde está a maior parte das minhas séries favoritas. Estão na Netflix, não necessariamente por causa da plataforma em si. Até porque a Netflix acaba que tem um preço um pouco mais salgado atualmente. A gente vai falar disso também hoje aqui. E eu também escuto, eu acho que a que eu mais uso é Spotify, que é de música. E você, qual que você mais usa? Eu sabia que essa pergunta ia vir, porque eu dei uma lidinha no roteiro antes, e aí eu fiquei pensando, nossa, como escolher uma, né? Mas eu acho que se fosse para escolher realmente, assim, qual você tem que escolher seria o Spotify, porque o Spotify eu acho, assim, muito fácil, sabe? Você já faz as suas playlists, você já sabe o que vai ter ali. Então, assim, eu gosto muito do Spotify. Eu gosto de como ele funciona também. Ele é fácil. Ele te indica as músicas, assim, né? Quando acaba a lista. Que eu acabo descobrindo coisas boas ali. Então, se fosse para escolher uma, seria Spotify. E você de casa, já mandou sua mensagem pra gente contando então qual é o seu streaming preferido? A gente tá aqui esperando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela pra você. Vamos voltar então com a nossa entrevista, né? Com a nossa entrevistada, a Fabrícia Guedes, que é mestre em estudos de mídia. Fabrícia, mais uma vez, é um prazer te receber aqui hoje. E vamos então continuar a nossa entrevista, né? Os algoritmos, eles são uma parte importantíssima quando a gente fala sobre essas plataformas. E eu queria saber de você, esses algoritmos, eles são um facilitador ou eles são limitadores na hora da gente escolher o que a gente vai consumir? Então, eu diria que eles são as duas coisas, né? Eles facilitam
porque eles conseguem, a partir do momento que eles trabalham, né, com uma tecnologia onde tem quase que uma certeza que aquele conteúdo, que aquela produção a ser elaborada, ela vai atingir um público que vai pagar, digamos, aquela produção, né? Então é quase que uma certeza de um case de sucesso. Não é uma certeza, existem várias produções aí que não dão certo, mas ele trabalha dessa perspectiva. Então o que acontece? Isso faz com que a plataforma, né, tenha mais retorno financeiro, com que, consequentemente, consiga bancar outras produções. Então esse é um aspecto muito positivo. Mas o aspecto negativo é que se ele for usado demasiadamente, né, for usado em excesso e for pautado, né, vamos produzir agora só pautado no algoritmo, isso ceifa, né, a identidade do autor, a inventividade, a criatividade, isso ceifa a gente de descobrir produções. Às vezes eu gosto muito do segmento drama, mas talvez tenha um filme de suspense que me atraia, né? Que eu diga, nossa, que filme legal. Por exemplo, eu não gosto de suspense, mas eu assisti o filme Corra, né? Que é totalmente um gênero totalmente diferente do que eu gosto, mas eu gostei muito desse filme. Então, assim, provavelmente o algoritmo das minhas plataformas de filme não iriam me indicar esse filme Corra, porque eu quase não vejo filme de suspense, né? Mas esse eu gostei. Então, assim, tem o lado positivo, né? Que ele garante esse retorno financeiro, mas também, se não for usado com cuidado, ele mata a criatividade da arte audiovisual, né? E o algoritmo realmente acaba sendo algo que realmente influencia diretamente no que a gente vai assistir, até nessa questão que você falou anteriormente, que às vezes a gente fica muito tempo procurando o que assistir, acaba não escolhendo nada, e às vezes é porque o nosso algoritmo já está mostrando coisa que a gente está cansado de ver, e às vezes o algoritmo pode ajudar a gente a diminuir um pouco esse tempo. Então tem esses dois lados mesmo, né? E os serviços de streaming, além de ser essa fonte aí de entretenimento pra gente, né? Hoje também são grandes produtoras de conteúdo, né? Produzem conteúdos originais, além de também, né, transmitir séries e filmes que são produzidos por outros canais e produtores, e enfim. E esse é um mercado que movimenta aí milhões, bilhões de reais no Brasil e no mundo. E aí eu queria saber, né, como que esse volume de produções originais que estão sendo feitas pelos streamings tem impactado, então, o mercado de produção audiovisual nacional e internacional. Olha, o mercado audiovisual no Brasil e no mundo, ele está em ascensão, assim. As produções estão em um ritmo frenético. Inclusive, mesmo que eles tenham parado um pouco na pandemia, mas o consumo, né, de streaming, de produtos midiáticos em geral, subiram muito na pandemia. Todo mundo estava trancado dentro de casa, e o que restou pra gente foi a cultura, foi a arte, né? Então, as produções, elas estão em um ritmo bem frenético. Alguns diretores já falam, inclusive, em uma certa, principalmente na realidade aqui do Brasil, uma certa dificuldade de encontrar equipamentos para alugar, de encontrar câmeras, de encontrar produtores para equipe para aquela produção mesmo. Então, o ritmo está bem alto, o mercado está muito aquecido. No entanto, como aqui no Brasil a gente ainda não tem legislação, né, a gente não tem regulamentação para essas plataformas de streaming, e a maioria das plataformas são de fora, né, principalmente dos Estados Unidos, elas atuam aqui de maneira livremente, né, da forma que querem. Então, o que é que acontece? Há uma preocupação da galera que faz cinema, da galera que faz séries, enfim, do audiovisual, do desempenho dessas plataformas aqui. Por quê? O que é que acontece? A maneira de negociar com esses produtores, com esses diretores, fica a critério delas, já que não tem legislação. Então, muitas plataformas funcionam da seguinte maneira: eu contrato um diretor para fazer tal filme e ele é um mero funcionário. Um diretor, um produtor, eles são meros funcionários. Fizeram um filme, paguei o cachê e ponto. Eles não têm direito autoral em cima daquilo. Então, isso é uma problemática a ser discutida, né? Então, esse mercado, ele ainda está com um modelo de negócio, principalmente no Brasil, muito incipiente ainda, por não ter essa legislação, por não ter essa regulamentação. Mas está uma produção muito grande, né? Acima da demanda. E Fabrícia, quando você fala então dos atrativos, né, das plataformas de streaming, a acessibilidade, é claro que ela é o grande destaque, porque, por exemplo, a Amazon Prime é menos de R$15 a assinatura mensal, já a Netflix está aí o mais barato sendo R$25, e a gente está vendo aí nessa atualização nos preços, cada vez ficando mais caros. Como que você, então, analisa o que a gente pode traçar aí como perspectiva? Talvez a líder Netflix, ela perca aí, né,
assinantes que talvez vão migrar para essas outras plataformas que são mais baratas ou não. Então, assim, o que você pode falar para a gente sobre isso? Então, quando a Netflix surge, ela é rainha no mercado, né? Ela praticamente domina o mercado e tinha um preço realmente muito mais acessível se a gente for comparar com TV por assinatura, né? Os combos de TV por assinatura do Brasil são bem altos diante da realidade financeira da população brasileira e a Netflix tinha um preço muito acessível. Mas aí esse preço vai aumentando e começam a surgir outras plataformas. Quando começa esse boom de plataformas, se a gente for pegar hoje 5 maiores plataformas no Brasil, vamos botar Globoplay, Netflix, Amazon, Disney, Paramount, já dá um volume, né, considerável financeiro, né, pra gente pagar. Então essa acessibilidade, ela começa a ser um pouco mais questionada. Porque a gente não quer assinar só uma plataforma de streaming. Existe uma pesquisa recente, de 2020, mostrou que a maioria dos consumidores brasileiros de streaming, eles assinam pelo menos 2 plataformas. Então, assim, ainda é mais acessível que a TV a cabo, sim, ainda é mais acessível. Mas quando a gente começa a querer mais de uma, porque estreou uma série, principalmente agora com esses contratos. A Netflix, quando surge, ela tem um contrato com vários estúdios, né? Aí ela perde o contrato com a Disney, que resolveu lançar a sua própria plataforma. Então, toda a produção, todo o universo Marvel, que tem um público gigante, sai da Netflix. Então, mesmo que eu esteja interessado em um produto da Netflix, eu também quero estar na Disney, porque eu me interesso pelo universo Marvel. Então, é muito difícil a gente conseguir assinar só uma plataforma. E o que é que acontece? A gente começa a dividir assinaturas, né? Quantas pessoas a gente conhece que não dividem assinatura com familiares, com colegas? Então, essa acessibilidade, ela não vai sendo tão mais acessível assim. E tantas plataformas precisam se reformular diante disso, quanto a gente fica buscando brechas, né? Essa forma de dividir a assinatura é uma delas. Isso aí da dividir a assinatura, inclusive estava tendo esse debate da Netflix cobrar mais por pessoas assistindo, né, a Netflix de outras plataformas, né? Então, uma pessoa que não mora com você teria que pagar mais para assistir da casa dela. Então, isso aí já vai aumentando ainda mais essa questão. Mas a gente falou muito até agora dos streamings de vídeo, mas eles não são os únicos. A gente até citou o Spotify aqui na nossa interação, né? E os streamings de música também fazem parte da vida de grande parte das pessoas. Eu acho que é a que eu mais uso, porque eu tô sempre ouvindo música e a música vem do Spotify, né? Ou de outras plataformas, como a Amazon Music, Deezer, enfim. Aí eu queria saber, dentro da indústria fonográfica, né, quais adaptações que precisaram ser feitas para essa indústria se adequar a essa nova forma de consumir? Porque agora não é mais comprar CD, né? Então, a indústria fonográfica, quando começa ali a popularização da internet mesmo, né? iPod, enfim, eu acho que ela é, do setor de mídia, uma das indústrias que mais sofre um impacto muito rápido. Se a gente pensar, antigamente, videoclipe era sinônimo de televisão, era sinônimo de MTV. Hoje é sinônimo de YouTube, né? E o videoclipe faz parte da indústria fonográfica. Músicas, como você falou, CD, a não ser alguns colecionadores, não se existe mais, praticamente, né? É esse consumo mesmo via streaming. Mas eu acredito que a indústria fonográfica, ela se reinventou muito bem, apesar dela ter sofrido um impacto gigante, ela precisou se reestruturar quase que do zero, mas eu acho que ela se adaptou muito bem e é uma característica do setor de mídia em geral, né? A mídia é um lugar da sociedade, né, da indústria cultural, que mais tem mudanças, e são mudanças muito rápidas. Se a gente parar para pensar, a televisão chega no Brasil nos anos 50, dos anos 50 até os anos 2000, ela operava praticamente no mesmo modelo de negócio. Só que se a gente comparar de 2010 para agora, 2022, 12 anos, as mudanças são gigantes. Os pesquisadores de mídia, a gente nem consegue alcançar, né, acompanhar essas mudanças. Então, é uma característica da indústria fonográfica que precisou se reinventar ali já nos anos 2000, de se reinventar, de ter uma hibridização. O Spotify, por exemplo, tem conteúdo em vídeo, né? A maioria dos podcasts já são videocasts, né? A maioria dos podcasts que a gente vê tem um formato também voltado para o vídeo. Então, eu acho que a tendência é essa hibridização mesmo. São essas linguagens, esses formatos que vão buscando características um do outro. Os streams de audiovisual buscam um pouco das características dos streams de áudio e vice-versa. Eu acho que é esse movimento de diálogo e de hibridização entre essas plataformas.
Com certeza. E Fabrício, a gente pediu a interação do pessoal de casa e a gente recebeu aí, né, algumas participações. Eu vou começar com o Rodolfo Rezende, de Barra Mansa, e ele disse: minha série preferida é Prison Break, que tá na Netflix. Rodolfo, ó, que série boa, já fica aí de indicação pro pessoal de casa. E a gente recebeu também a participação do Pedro Henrique de Moriaé, que é o seguinte: minha série favorita é Dark, que tá também na Netflix. Mas o streaming que eu mais uso é Globoplay e Spotify. E vai muito de encontro a essa sua última fala, né? Assim, a gente talvez não fica restrito a uma só plataforma. E Fabrício, a gente está hoje aqui com um músico, então eu vou perguntar também, né, pro Pedro Lute. Pedro, queria saber de você, enquanto músico, né, como que você analisa, então, essas plataformas de streaming, quais são as vantagens e desvantagens quando a gente fala aí de música, e aproveitando a sua participação aqui. Sim, claro. Bom, hoje o principal fator, né, dos streams hoje é muito fácil de você gravar. Né? Hoje tem celular, tem câmeras profissionais e é muito fácil de gravar. Agora, quando você vai lançar um conteúdo, aí chega a parte difícil também. Né? A gente sabe que não é só colocar a música lá e deixar, né? É preciso fazer um trabalho, como vocês falaram antes, né? Aguçar o público, né? Botar o melzinho na boca dele para depois ele ir comentar bastante, passar para frente e aí, né, desenvolver. Porque, como eu falei, hoje o Spotify tem mais de 50 milhões de músicas. Então, assim, como que você vai se diferenciar em meio a tanta concorrência, né? Vamos falar assim, né? Porque é concorrência, né? Mas, assim, hoje em dia é muito importante essas plataformas porque tem um alcance muito grande. Né? A gente não fica só restrito à nossa cidade, a gente tem o Brasil inteiro, o mundo inteiro para a gente poder alcançar. É isso aí, tem essa dificuldade, mas uma vez que você também consegue conquistar o público, né, você vê aí seu trabalho sendo divulgado em outros lugares que talvez você não teria acesso, mas devido a essas plataformas, sua música chega até lá, né? Fabrício, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui hoje, porque realmente a gente ainda está entendendo, né, quais mudanças realmente comportamentais ou não essas plataformas estão aí interferindo na nossa forma de consumir o entretenimento. Então, gostaria demais de agradecer a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa e foi um prazer bater esse papo com vocês. E depois do intervalo tem Bora Hangar e hoje o chefe Yuri Feliciano tá de volta à cozinha do Manhã Diversa para ensinar a gente a fazer um frango recheado. E aí é claro que eu vou lá acompanhar tudo de pertinho, passo a passo com ele. Enquanto isso que eu mudo aí de estúdio, você fica ao som de Pedro Lute. É aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que um arranhão pra quem já tá fudido. É aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que um arranhão pra quem já tá fudido. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu